Olá, sejam muito bem-vindos a esta segunda temporada do Opinando. Estamos já na segunda terça-feira, né, no segundo episódio, né, aqui na Cuboplay, nessa nova casa. Quer dizer, a casa é a Cuboplay, né? Mesmo do ano passado, mudamos de andar, estamos num estúdio maior, né? Nossa janela aqui convidativa para todos nessa noite. E nós vamos conversar hoje com um cara que ele tá com a mão machucada para pianista, tem um problema, mas ele é pianista, mas ele é professor, né? Professor titular da nossa URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é na área de história, né? Os bastidores ele estava me dizendo, Nando, história já não existe mais. Eu disse, como assim, professor? Ele vai me explicar agora. Ele criou o Estúdio Clio, que é uma referência na cultura, para quem curte cultura, né? Quem consome cultura, como todos nós, é o nosso inesquecível Estúdio Clio. Eu vou conversar hoje com o Francisco Marshall. Oi, Nando, como é que tu vai? Como é que tá? Que alegria te ver. Tudo bom? Mas como é que um pianista faz isso? Ah, rapaz. Acontece? Senta aí. Pianista não devia lavar louça, mas é um dever importante, né? Ah, foi lavando louça? Lavando louça, um copo lascado, a esponja dentro, passando assim. Na mão direita, essa membrana aqui entre o dedo do mindinho e seu vizinho virou pó. E foi um banho de sangue, uma cena cinematográfica. Tá bom. Bom, a gente tem muito assunto para tratar. Eu queria começar contigo, né? Porque esse último assunto da pandemia, ele causou algumas questões que envolveram cultura e educação, né? E tu está envolvido nas duas, né? Diretamente no teu trabalho de produtor cultural e também no trabalho do Estúdio Clio, que foi uma coisa decisiva, e dentro da universidade, né? Vamos começar lá com o Estúdio Clio, que chega em 2005, eu tô certo, né? E ele termina em 2020, na pandemia? A pandemia... É a pandemia que atinge ele? Sim, porque cessaram as receitas e ficaram as despesas por um bom tempo. E o governo deu um pequeno apoio que comprometeu a gestão com a manutenção da folha, para poder preservar o apoio recebido. Mas isso foi feito alargando um endividamento que se tornou insustentável. Em vista disso, o prédio que pertencia aos meus pais foi vendido, e eu preservo o piano, para o qual vou dar um destino maravilhoso, que tu logo saberás, muito democrático, vou ampliar o efeito social do piano. José do Patrocínio com Alberto Torres. Alberto Torres. E a razão social segue ativa, porque há outras atividades que podem ser feitas em outros espaços da cidade, como estou fazendo agora o Almoço Clio, que é uma programação âncora nossa, todas as quartas-feiras ao meio-dia. Isso eu estou fazendo no Marcelo Gonçalves, no Patissier, ali na Marquês do Pombal, até com um desempenho melhor para a minha finalidade. Então haverá um novo capítulo Clio, que não será naquele prédio, embora lá fosse, não, tu deve lembrar, um lugar assim, simplesmente maravilhoso. Não, lindo. Era dos teus pais aquela casa ali? Aquilo pertenceu ao Flávio Delmese por muito tempo. A minha família adquiriu do Delmese e fez a reforma. Então, aí com os equipamentos todos foram feitos, o cinema digital, galeria, sala de concerto, fosso do piano. O professor Luiz Augusto Fischer, ele escreveu na Zero Hora na época, ele cobrando muito da elite, né, econômica, talvez, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que, segundo ele, poderiam ter ajudado e estendido a mão para não fechar o Estúdio Clio. Ah, por uma ninharia, claro, sim, isso poderia ter acontecido, né? Mas a nossa elite aqui, não dá para esperar grandes coisas dela, né? Então, isso não me deixa, de modo algum, assim, angustiado, Nando, ou mesmo triste, porque foram pelo menos 15 anos de florescimento esplêndido, em todas as artes, com amizades, com uma liberdade para criar, para realizar, para integrar e para inaugurar linhas que hoje já tem quem desenvolve em Porto Alegre. Quando o Estúdio Clio surgiu, não havia nenhum espaço de jazz em Porto Alegre, por exemplo. Nenhum bar, nenhum teatro, nenhuma programação de jazz. Nós implantamos isso, o que tem hoje é, claro, o resultado daquela semeadura. Então o Estúdio Clio hoje já não é mais tão necessário quanto foi naquele período de 2005 a 2020. Depois dos últimos 2 anos da pandemia, ele se manteve juridicamente aberto, mas inoperante, e foi quando realmente se tornou inviável. A tua relação com a música vem antes da tua relação de buscar a tua formação em história, né? Ela vem antes da formação de música, tinha uma coisa lá atrás? Formação de pianista, de se envolver com música? Na minha casa, vi o piano da minha bisavó, um gavô, que segue sendo meu piano de estudo, de uso na minha casa. E ali eu fiz a minha iniciação e estudei muito quando criança, seguindo palestrina, vários cursos, por mais ou menos 8 anos.
Eu fui aluno do Palestrino, tinha que subir, bater cartão, voltar para a sala. Estudei teoria musical com a professora Elza Crivellaro. Elza Crivellaro me deu aula de solfejo. Eu fiz teoria musical com ela 3 semestres, né? Era muito legal. E depois Mário Barros, Eduardo Castanheira, que eu lembro, foram meus professores de violão. Organizavam o seminário de violão. Sim, né? era fantástico. Era fantástico aquilo, né? Mudou a cultura musical da cidade. Verdade, Palestrina foi uma referência. Palestrina foi uma coisa importantíssima, né? E aos 15 anos eu passei a estudar com um concertista, Angelim Louro, e ele sim me fez conhecer a música como eu precisava. E desde então, Nando, eu mantenho uma profissão de fé, de amor, de vida com a música, que mantenho como estudo, como desafio, como prazer também. E isso coopera, nunca interferiu com a minha vida de humanista, porque a música é parte da memória humanística. Com certeza. Eu quero saber de ti agora na URGS. Tu entra na URGS quando? Não para estudar, para ser professor. Eu entrei em 20 de janeiro de 1994. 94. Para 30 anos ano que vem. Então tu pode dar um depoimento de como era a URGS antes das cotas e depois das cotas. É visível a mudança? O que um professor pode falar sobre isso? Sim, sim. O Brasil apareceu dentro da URGS. Nós tínhamos uma universidade de excelência com perfil elitista. Nossos alunos eram predominantemente de um bom extrato econômico, gente com boas condições socioeconômicas. E não havia negros, muito raramente se via negros e índios na URGS. Com o advento das cotas, abriu esse caminho, abriu-se uma chance que foi colhida maravilhosamente por aqueles que precisavam desse ganho de qualidade, de capital cultural na formação acadêmica. Isso enriqueceu o nosso curso enormemente pelo tipo de informação social que trazem as pessoas e que enriquece demais. Agora, então, assim, eu diria que há uma nova URGS depois da política de cotas. Professor, quem se manifesta contra, e tem muita gente que é contra essa política de cotas, usa muito a questão até e acusa de pessoas que não terem entrado sem a capacidade necessária. Quem dá aula vê isso, baixou a qualidade, alguma coisa assim? De modo algum, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Enriqueceu o cenário. Nando, as grandes universidades do mundo, Princeton, por exemplo, onde eu dei aula em 97, 98, eles têm política de riqueza, enriquecer o campus. Então estendem bolsas, fazem cotas. Por quê? Porque essa diversidade é salutar, ela é instigante, enriquece, ela aumenta o diálogo. Isso é uma política da universidade? Da universidade. Em Princeton. Em Princeton. Todas as universidades americanas, sim. As ações afirmativas começaram lá. E no tempo que eu estava lá, nesse período, 97, 98, havia um ataque muito forte à política de cotas. Então, os presidentes das 3 maiores universidades, Yale, Princeton e Harvard, se uniram, fizeram um estudo histórico, assim, admirável de todo o efeito social da política de cotas na história americana. E ficou ali patente, monumentalizado, que foi a grande revolução cultural. Claro, tem várias revoluções tecnológicas e estéticas na cultura americana, mas essa mudou o mundo, né? Então, quem ataca é porque não conhece ou quer um outro Brasil que não nos interessa. Um Brasil Casagrande, né? E esse Brasil tem que ceder, porque uma sociedade deve encarar os seus desafios e buscar um parâmetro de harmonia e de convívio melhor do que nós temos. Como é que é hoje dar aula de história no mundo das fake news, né? Das dúvidas? Será que o homem realmente pisou na Lua? Será que a Terra é realmente redonda? Como é que é da história nesse período agora? Ora, a verdade é que esse tipo de ignorância não atinge nossos acadêmicos. Quem chega ali já tem um bom nível cultural, acadêmico também. Então, muito dificilmente. Eu não conheci nenhum caso de acadêmico exposto a isso. Mas, assim, um primo similar disso aí, que é o bolsonarismo, achou ninho na URGS, né? Nós temos um problema sério com uma mentalidade que é anti-acadêmica, anti-científica e antidemocrática, e que achou lugar na URGS. No corpo docente? Nosso reitor é de extração bolsonarista. E ele não está lá só, embora tenha tido escassos 3 votos no conselho universitário, dele, o da vice, talvez o da Fiergs, não sei, mas não de professor, nem de aluno. Mas a verdade é que existe um certo... Tudo é estatística, né? Então haverá um percentual de pessoas com esse perfil. Isso não é um problema no curso de História, voltando à tua pergunta. A História tem um fundamento científico vigoroso no empirismo e no amparo de teorias muito sofisticadas, muito
produtivas para o conhecimento. Nós vivemos de conhecer os documentos essenciais. A minha vida como historiador é educar os alunos para ver os indícios, as evidências, as provas, as fontes primárias e ali formar a sua inteligência. Então, é uma mentalidade de detetive, de cientista, permanentemente ligado ao passado, ligado ao mundo de experiências, né? E, claro, isso é uma mentalidade incompatível com o mundo de fake news. Mas os registros hoje são mais amplos, eu digo porque, por exemplo, a comunidade negra, né, reclama muito que a história é escrita pelos brancos. História do Rio Grande do Sul, a história do Brasil, né, parece que não tem negro na história brasileira. Como é que é lidar com isso hoje? Porque é uma demanda nessa área, né? É uma demanda crucial, fundamental, né? Significa que não é apenas a oportunidade de frequentar a universidade, é reconhecer a autoria, é entender que há uma visão de mundo, não apenas de negros, mulheres, índios, há outros grupos de opções sexuais diferentes, por exemplo, também, que foram uma vítima histórica de ideologia patriarcal, formas de autoridade e poder. Isso determinou a forma de escrita da história, identificar quem é autor, quem não é, quem é sujeito, quem produz, que símbolos contam, que símbolos não existem, o que é visível, o que é invisível. Isso já sofreu, desde os anos 80, uma revisão severa desses princípios e já sofreu a mutação acadêmica necessária. Mas até chegar na sociedade, no ensino, leva um tempinho ainda. E nós já temos, claro, condições de ver esse novo tempo, de uma nova memória histórica muito bem desenvolvida. Professor, o projeto Apolônia, que a gente estava falando aqui antes de começar essa gravação, né, ele foi criado lá em 97 e eu estava me dizendo o que ele resultou, né, um projeto de arqueologia em parceria com a Universidade de Tel Aviv, lá em Israel. Eu queria falar um pouco sobre isso e depois chegar na questão de pesquisa, né? Porque eu imagino que aí teve que ter investimento, teve que ter boa vontade, não se faz pesquisa sem dinheiro. Né? A Universidade Federal depende um pouco disso. Mas eu primeiro queria falar um pouco o que foi o projeto Apolônica, para os apaixonados em arqueologia saber o que foi isso. Foi uma das grandes realizações da ciência brasileira. A convite da Universidade de Tel Aviv, apresentado a mim, na URGS. A partir disso, montamos um projeto investigando a cidade greco-romana. Houve um aporte de recursos formidável da FAPERGS, que permitiu o desencadeamento daquele projeto, então presidida pelo Pedro César Dutra Fonseca. E com isso pude preparar equipes científicas brasileiras que em 7 expedições atuaram em escavações internacionais no sítio de Apolônia Arsuf. Em Israel? A 8 quilômetros ao norte de Tel Aviv. No sítio onde está também, ele foi desenterrado durante essas escavações por outras equipes, com participação pequena do meu grupo, o Castelo de Arsuf, mandado construir por Ricardo Coração de Leão na principal batalha da história das Cruzadas. E esse projeto trouxe à tona o que era ali no meio das Marcegas, apenas umas pedrinhas, né? E no nosso caso, uma vila marítima, uma residência romana sofisticada, e junto com ela toda a sua cultura material, joias, utensílios, moedas, né? A arquitetura daquilo. Nos interessava compreender a romanização daquela região, porque uma vila marítima em Israel, como é que isso foi acontecer? Então, tudo aquela cena que se vê no filme A Vida de Brian, e que se compreende nas tensões da história bíblica também, que é uma tensão entre o Império Romano e mundo judaico. A arqueologia também o revela, que é um território de densa ocupação multimilenar e que sofre uma presença, uma ocupação muito, muito forte, né? Que transtorna aquela região. Como é que vocês chegam no território? Como é que vocês lá que vocês tinham que fazer esse estudo? A identificação do sítio? A identificação. Tem vários métodos. No nosso caso, havia relatos de viajantes com gravuras, com anotações que permitiram as primeiras prospecções que atestaram o potencial daquele local. Mas quando a equipe brasileira lá chegou, não havia resultado, havia apenas o potencial. Na nossa primeira expedição, em 1998, veio à tona um cenário belíssimo que motivou as autoridades a investir naquilo e também a nossa equipe a permanecer em estudos e então chegar ao ponto que queríamos. Mas hoje há outros métodos, por exemplo, a prospecção por sensoramento remoto é muito usada, com imagens que se tem, Google Earth, satélites, drones,
que permitem ver os traços que mudaram a paisagem, geralmente a luta da reta contra a curva, que a paisagem é orgânica, onde há ocupação cultural, como cidade ou arquitetura, há uma ortogonalidade que muda sensivelmente a paisagem. Aquilo ali é um indício muito seguro de que há potencial arqueológico. E nos últimos anos, com essa metodologia, se ampliou de tal maneira o volume de sítios identificados que nós não conseguimos escavar mais. Foram 7 expedições ao sítio lá em Israel? 7 expedições. Eu tava vendo, foram quantos pesquisadores, mais ou menos? Olha, em todas elas foi a minha assistente científica, que depois se tornou doutora e hoje é uma autoridade em cultura patrimonial no Rio Grande do Sul, trabalhou em Santo Ângelo, nas ruínas das Missões, está agora realizando um trabalho notável chamada Raquel Heck. E outros pesquisadores foram em muitas expedições. Ao total, 40 jovens foram ali guindar sua formação, se tornaram mestres, doutores, estão em universidades de todo o Brasil e das Américas, não apenas ligado àquele nosso objeto, porque a finalidade era a formação para cultura patrimonial. Conhecer o patrimônio, restaurar o patrimônio, valorizar o patrimônio, interpretar a história dentro do patrimônio, claro, desenvolver arqueologia, e o Brasil tem muito que aprender nisso, Nando. Imagina que Israel tem uma âncora no conhecimento patrimonial. Então eles sabem conectar aquilo com educação e turismo de um modo absolutamente virtuoso. Se o Brasil aprende essa metodologia, a dinâmica de desenvolvimento social motivada pelo patrimônio, toma outro curso. É o que a Nied Guidon tentou fazer com enorme qualidade de planejamento no Parque do Homem Americano, na Serra da Capivara, no Piauí. Integrar a comunidade no planejamento, no desenvolvimento, todo mundo entendendo que aquela produção de conhecimento criaria um atrativo internacional poderosíssimo, isso aconteceu, até um aeroporto criaram lá. Educou-se a comunidade para produzir o conhecimento, ensiná-lo, transmiti-lo, uma estrutura de turismo foi desenvolvida, ver o volume de desempenho econômico e social que isso pode atingir. E é isso que a cultura patrimonial pode oferecer para uma nação. Ferramentas que integrem 3 campos fundamentais: educação, cultura e turismo. Professor, essa é uma pesquisa, ela durou alguns anos, né? Ela vai até... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Não, mas eu queria falar da questão de orçamento, porque o que a gente discute muito, há pouco você até falou da questão do reitor, até que ponto um reitor com uma determinada ideologia, ele afeta uma universidade, ele pode determinar se a universidade vai pesquisar mais ou menos, por exemplo, né, se ele tem poder para isso. Mas a questão de verba, hoje as universidades voltaram a receber, porque eu ouvia muita queixa disso, que o dinheiro para pesquisa científica sumiu. Sumiu, sim, porque nós atravessamos um período anticientífico, né, tenebroso. Então, por exemplo, os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foram confiscados e desapareceram. E são recursos constitucionais que garantiam a continuidade de laboratórios, grupos de pesquisa, convênios, em todos os campos da produção. Isso te refere ao último governo? Conhecimento. Esse é o último governo, esse que acabou agora. E, claro, assim, os reitores atuam no Brasil de modo concertado, através da Andifes. Então, eles que podem lutar com maior vigor pela manutenção e ampliação das suas verbas de recursos. E nesse caso, sim, a interferência política ou a fraqueza política de enfrentar um governo que era acientífico, anticientífico, e que efetivamente fechou as torneiras do conhecimento, né, do financiamento da ciência, fortemente, pode levar ao que levou, que foi realmente uma crise, levou muitos segmentos ao colapso, e agora a reconstrução vai ser muito trabalhosa. Mas já começou, levará algum tempo a se retomar o patamar de produtividade que tínhamos na época de apogeu do nosso desenvolvimento científico. Isso os gráficos, Nando, são inequívocos, mostram assim, um crescimento de pesquisa, laboratórios, bolsas, investimento, convênios, realizações, patentes, né, relações com o setor produtivo, que são enormes. E quando isso colapsa, há um recuo de desempenho em todos esses segmentos. Por que me dizer que a história hoje está diferente, a história não existe mais? Não, isso é uma brincadeira, Nando. Claro que ela existe, né? Assim, é a reflexão de Agostinho de Hipona, que os cristãos chamam Santo Agostinho. Ele se pergunta lá na Confissão Sétima, o que é o tempo?
Porque enquanto falo dele, ele deixou de existir. E eu começo a falar e ele não existe ainda. Então ele é só o momento em que a nossa fala, o pensamento, a ação se realizam. É uma pergunta filosófica, né? Que instiga a reflexão. Então a história, ela ocorreu no passado. Aqueles fatos deixaram vestígios, claro. Deixaram memórias em instituições, comportamentos, em tradições, em estruturas de conhecimento, em currículos, coleções. Isso é muito forte, o peso do passado. Né? Mas o passado, propriamente dito, ele desapareceu. E quando nós o reencontramos, há numa cooperação entre história, que diz respeito a toda essa base institucional, documental, científica, de que me ocupo, meus colegas nos ocupamos, e a memória. Porque a memória é aquilo que o Nando, que o nosso ouvinte vive, e o que ele precisa, o que ele quer, quais são os desejos e clamores que ele tem no tempo presente, entre passado e futuro. E é isso, essa tensão entre passado e futuro que desmaterializa uma visão assim, monumental de história, achando que a história é algo estático, permanente, não é? E a reconstrói como um esforço criativo, porque ela tem que ser reconstruída à luz do tempo em que vivemos. Então essa questão científica que tu levantaste agora, ela me obriga a reapresentar para a sociedade em que vivemos a aurora do conhecimento, na filosofia grega do século VI, V, IV, III a.C., que foi o que alimentou todas as revoluções científicas ao longo dos séculos, inclusive as mais recentes. Olha, o atomismo, as preocupações com os elementos, com a estrutura cósmica, com a palavra, a semiótica, isso tudo foi incubado e desenvolvido naquele cenário. É meu dever, numa época de carência iluminística, recuperar um pouco desse território que nos constitui, de pensamento lúcido, que se contrapõe à religião, ao mito, a fantasias, à teocracia, à autocracia, né? E faz com que o desenvolvimento se realize com emancipação, como um fator de emancipação. Hoje a gente vive um momento onde se discute muito, né, símbolos antigos, o nome de ruas, né, estátuas, coisas assim, homenagens que foram feitas. Mas para um historiador é isso. Por exemplo, vamos pegar um assunto nosso que vai voltar esse ano, porque tem dois deputados que já estão liderando esse assunto, que é o hino gaúcho. A mudança de uma parte do hino gaúcho que incomoda, eu diria, quase 100% da comunidade negra, se não é o 100%. Concordo com esse negócio de tirar o nome de ditador de avenida, revisar hinos? Como é que para um historiador é isso? Olha, é exatamente o ponto que agora comentávamos, né? É o encontro entre memória e história, e desejo e monumento, porque o monumento está ali, mas ele viola, ele machuca, ele fere. Isso não pode ser desdenhado. Então, se a comunidade negra, pelos seus representantes, com muita consistência de argumento, com muita consistência metodológica, aponta que há conotação racista naquela passagem do hino, isso não pode ser desdenhado. Porque isso está, evidentemente, avivando uma ferida que tem que ser reexaminada. Então, sou muito simpático a esse movimento, porque ele ajuda a melhorar um pouco a nossa visão do passado, reconstrói a dignidade de uma comunidade, né? O limite disso, Nando, é nós entendermos que essas revisões serão feitas dentro de um contexto de atualidade em que diferentes ideologias podem predominar. Então, a revisão pode ser no sentido contrário, né, de uma melhora humanística, por exemplo. Né? Não vamos esquecer que agora, em Florianópolis, recusaram pela segunda vez a concessão do título de cidadão emérito para Gilberto Gil. Então, se a gente tem, assim, estopor, crápula suficiente para recusar o valor... O governador de São Paulo mudou o nome de uma estação lá que seria dada ao Paulo Freire. E foi dar o nome de um bandeirante. Fernão Dias, uma coisa pavorosa, porque a gente sabe, né? É o extrativismo, assim, violência étnica, foi um capítulo violento da história do Brasil. Não é para ser laudado e comemorado, é para haver uma reflexão nisso. Então, se nós, assim, deixamos aberta essa possibilidade de permanente revisar, então a gente terá que ter um ambiente de opinando, de opiniões que se intercambiam buscando o bem comum, que é um saber, e não de enfrentamento ideológico de facções. Tem que haver um propósito muito claro para orientar o debate público, que é a busca do bem comum, e não o enfrentamento ideológico. Nessa questão do hino, me parece bem claro, tu colocasse bem
se ele hoje está excluindo, ele está excludente, ele retira uma parcela, não se identifica com isso. Por que nós vamos impor? Vamos discutir com essa parcela. Né? Por que eu vou me recusar a ter uma parcela que não se identifica? Esse sino não me representa. Esse segmento tem que ser ouvido. É a mesma coisa com a camiseta da seleção brasileira, né? Que há muita gente advogando que seja abandonada simplesmente, porque a recomposição semântica dela é dificílima. É tão bonita, Canarinho, criado por um gaúcho lá de Pelotas. Mas pode ter outras cores, não tem problema nenhum, isso não muda nada. A seleção joga bola, não é a camisa que vai mudar o desempenho atlético, né? E houve um acidente tão pavoroso em que ela foi confundida com uma ideologia violenta, irracional, indecente. E isso foi muito forte, muito traumático para a cultura brasileira. E a marca custou se dar conta. A Nike foi se manifestar só depois de tudo, depois da eleição, depois de tudo, ela se deu conta e começou a prejudicar a marca. E olha, e o patrimônio que foi jogado fora. Porque nessas minhas perambulações arqueológicas, muitas vezes levei camisas da seleção para dar de presente. Sim, era um presente básico, né? E me livrou de barras, assim, difíceis que eu tive que enfrentar, dando aquele presente. Tem uma coisa que todo mundo ama, nossa, é o futebol, né? No coração do Egito, os caras perguntando por Paulo Isidoro, por Éder, e eu dando aquelas camisas, assim, para provocar um êxtase. Em 82 eles estavam lembrando da seleção? Sim, uma coisa impressionante. Isso. Eu vi, assim... Uma vez eu vi o Luciano Veríssimo contando que ele estava, acho que numa fronteira lá no leste europeu, que não ia conseguir sair de jeito nenhum. E daqui a pouco falaram em Brasil, meteu o nome do Pelé, e que o Pelé salvou ele. Eu estava atravessando a fronteira de Israel para o Egito, em Eilat. Era uma situação bem difícil, de madrugada, a pé. Israel para o Egito. Israel para o Egito, eu e minha equipe. Em 2006. E eu levava comigo jornais do Marx para presentear o diretor do Museu do Cairo. E na capa de um dos jornais havia um retrato do pintor pelotense Leopoldo Gottuso. Jornal do Marx. Jornal do Marx, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Então tinha um jornal muito bonito, muito bem editado. Então alguém já ouve o Jornal do Marx. Do Marx, Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Não, João Marx, do Marx acho que não existe, mas enfim. E havia ali aquele retrato que era uma mulher, um retrato modernista, uma pintura bonita e tal, uma mulher com seios de fora. Isso colocou os egípcios em surto, pânico. Eu estava introduzindo pornografia no Egito. E ninguém falava idioma nenhum. Só o árabe lá, que eu sei muito pouco. Então não conseguia resolver aquele impasse, até que eles viram na minha mala a camisa da seleção. E apontaram para um assistente no hotel que foi ali me ajudar e tal. E com aquela camiseta eu consegui me safar de uma encrenca pesada, que era introduzir fronteira num país islâmico, né? Vê como muda as coisas, né? Professor, tu ficasse incomodado recentemente, eu li nas tuas redes sociais, com a troca da Morgana, da Biblioteca Pública, né? A Morgana foi uma Eva Sofer para a nossa biblioteca. Deu muita qualidade técnica, cultural, para uma instituição que pode se tornar protagônica, cresceu, e ali a Morgana foi, claro, não é ela sozinha, tem que ver o modo como a pessoa realiza a sua liderança, constrói a sua dinâmica, né? E ela o fez sempre de modo muito harmônico, muito cordial, provocando enorme reconhecimento local, nacional, internacional, e ela foi renomeada no início desse governo Leite, pelo Diário Oficial, e subitamente foi removido do cargo. Eu descobri isso quando fui lá visitar a exposição, que se encerrou agora, né, do Marcel Proust, organizada pelo Gilberto Schwartzman. Linda exposição e tal, e ele quis trocar uma palavrinha com a Morgana, e a equipe só não sabia, Morgana foi afastada e tal. E aí que eu descobri o que havia. E a situação se tornou delicada porque há uma nova diretora que tem, enfim, suas virtudes. Eu a cumprimentei, imediatamente me apresentaram a diretora, se chama Ana Maria de Souza, ingressou por concurso recentemente na SEDAC e foi nomeada. Isso tudo é legítimo e correto, né? O que não é legítimo nem correto é pegar uma pessoa no apogeu da sua trajetória e, sem o reconhecimento do mérito, colocar na Rua da Amargura, que foi o que aconteceu com Morgana. E isso foi, Nando, para mim uma coisa triste. Mostra que é preciso pensar os atos de poder que, com um canetaço, podem arrasar uma trajetória. Isso é vinculado ao quê? A Secretaria da Cultura SEDAC, do Estado? Secretaria de Estado da Cultura. E a Morgana, 1 ano da aposentadoria, né? Quer dizer que seguramente haveria uma solução administrativa virtuosa, né? Para não mutilar uma trajetória.
Eu vi que até teve uma divulgação de que a nova secretária, a nova diretora da biblioteca seria a primeira negra, né? E daí a Morgana teria reivindicado, olha, eu também sou de origem negra e tal. Teve também esse debate público, né? Há uma discussão que acho que deve se estender agora, porque a nova diretora é, como se diz, negra retinta, tem a pele bem preta, inequivocamente, tem um fenótipo inequivocamente negro, e a Morgana, o seu avô tinha essa condição, seu bisavô era africano, seu avô era negro retinto, sua mãe morena clara, e a Morgana tem elementos, né, fenotípicos, mas já bem mestiçados. Então a questão, Nando, é a pergunta que não pode ser respondida por um decreto, ela tem que abrir um debate. O que é o negro? Quem é o negro? É só quem tem o fenótipo efetivamente retinto, negro? A ancestralidade não sofreu constrangimentos sociais e econômicos que foram transmitidos para os seus sucessores? Como é que funciona na hora de se declarar nas cotas? A ancestralidade é levada em conta, ela é considerada, os elementos fenotípicos têm que ser suficientes para evidenciar a identidade e, claro, isso cria um quadro mais amplo de reconhecimento da identidade negra. E isso interessa para políticas públicas. Mas, evidentemente, Nando, há muitos matizes, né? Eu não sou autoridade pronta para fechar essa questão, mas para formulá-la, sim. Acho que não pode ser uma formulação interditória. E acho que a reivindicação de identidade de cada sujeito tem que ser ouvida. E se a Morgana declara para mim que tem sim orgulho da sua negritude, não vai ser eu quem vou negá-la. Isso não interfere em nada no mérito, no reconhecimento, na importância de termos uma diretora como Ana Maria de Souza, efetivamente uma pessoa qualificada e negra também. Acho que isso assim, sinaliza muito bem para toda a comunidade, para as novas gerações, e é muito importante. Não creio que isso seja suficiente para justificar o que houve com a Morgana. Acho que poderia haver a promoção dessa profissional e da identidade negra e das questões que ela traz consigo, sem mutilar uma trajetória. E é esse o clamor de discussões que ainda não foi corretamente compreendido pela comunidade. Como é que é essa relação de reitor com o professor da URGS? Por exemplo, aqui tu faz uma manifestação de desagravo ao reitor. Ele pode te punir na universidade? Ele te tira para te dar aula, coisa assim? Como é que funciona isso? É que nem numa empresa de comunicação, que se o cara dá um pau no patrão, ele tá... Como é que funciona isso? Não, porque nós temos estabilidade no emprego, né? E, claro, há regime disciplinar, que nos expõe a várias sanções, mas mediante processos em que há defesa, oitiva e vários critérios que são feitos entre pares. Então, não funciona ao modo empresarial e nem autocrático. A estrutura da universidade tem uma marca bastante democrática, a liberdade de cátedra e a autonomia docente são nossos fundamentos, e eu creio que declarar que um reitor bolsonarista é bolsonarista não é ofensa, é apenas um fato. Né? Agora, se a pessoa não quer ser bolsonarista, então ela que trabalhe para isso. Seja, então. Não seja. Não é exatamente uma acusação, é só uma descrição. É uma constatação. Professor, qual é o perfil hoje do aluno da URGS, eu digo econômico? Né? A gente cansou de ouvir dizer que na URGS era só filhinho de papai, aquela coisa toda. Qual é o perfil econômico hoje? Não, isso mudou. Tem essa ideia? Isso mudou completamente. Esse perfil nunca foi absoluto. Em alguns cursos ele é muito forte, né? Medicina e direito, sobretudo, mas temperado com componentes sociais também. E tu sabes que a política de cotas ela se estendeu aos alunos do ensino público. Né? Ela começou com negros e logo se viu que isso chamava uma comunidade afim, e hoje metade das nossas vagas são em política de cotas que incluem a escola pública. Chamada cota social. Cota social. E isso evidentemente impactou em todos os cursos. E impactou muito positivamente. Isso também, por outro lado, Nando, exige que a universidade seja muito mais vigorosa na assistência estudantil, que não está sendo agora. Há uma crise na assistência estudantil, na moradia estudantil, nas bolsas que esses jovens precisam, né? E aí há um preço que estamos pagando por essa era um pouco hostil à democracia que foi vivida e que também hostiliza um pouco
o movimento estudantil. O meu curso é um segmento bem específico, né? Ele não é critério para julgar a universidade, que tem dezenas de cursos, né? Institutos, cursos de graduação, são cerca de 240 cursos de graduação. Então, são perfis muito diferenciados. Mas eu tenho certeza, Nando, que hoje essa é a universidade pública que pode mudar a sociedade brasileira. Essa é a universidade que poderá, com educação, realizar o que a gente precisa. Emancipar cidadãos e cidadãs criativos, ativos, instruídos, com poder de desempenho profissional, de realização científica, acadêmica e cultural, né? Essa universidade é um caminho para isso. E esse caminho quem realiza é o acadêmico. Ele que é autor do seu destino. Sim. Professor, o que tem pela frente aí? O que está pensando na produção cultural depois do Estúdio Clio? Foi-se pandemia, estamos de volta às ações. Está com algum projeto, alguma coisa nova aí? Nando, eu creio que há duas demandas que são muito vigorosas, que têm que ser formuladas e realizadas. Primeiro é atualizar as linguagens da cultura, do conhecimento, para que o mundo contemporâneo produza não apenas cenários, né, estéticos, de desempenho, mas linguagens, sensibilidades. A gente precisa de uma nova cultura em muitos sentidos. Isso que nós falamos agora aqui sobre negros e índios, por exemplo, sim, isso tem que atingir a forma com que é produzida e difundida a cultura vigorosamente. Mas também a relação entre arte e ciência, entre arte, democracia e ciência, isso tem que ser muito melhor elaborado. Então, creio, Nando, que há uma demanda muito forte, que me toca muito e que hoje me leva a pensar novas realizações, como ativista cultural que sou, pela democratização da cultura. Enquanto eu fazia o meu curativo no Centro de Saúde Modelo, na remoção dos pontos, a enfermeira que me atendia me disse que nunca tinha visto um piano. O piano é uma das grandes realizações da história da civilização. E para quem aprende, claro que é um caminho de desenvolvimento maravilhoso. Não sei se lembras, quando eu realizei, junto com o Persson Fontes, o afinador fomentador da cultura de piano em Porto Alegre, e a Lilian Ferrari, uma amiga, produtora também, realizamos o projeto Piano Livre. Colocamos 10 pianos expostos, né? Um na rodoviária, outro no pronto-socorro, pintados por artistas, né? Outro na frente de um albergue, ali no 4º Distrito. 10 pianos. Uma escola aqui na Vila Bom Jesus, pertinho do Cubo, né? Nando, os relatos que a gente tinha, assim, um dentro do mercado público, outro na rodoviária, as pessoas iam ali descobrir, porque o piano é muito generoso, né? Ele é automático, ele tem um som bonito, fala, ele já, opa, o que é isso? Ele convida, ele desperta, não é que nem o violão, o violino, o clarinete e tal, que tu tem que produzir o som, né? Mais trabalhoso. O piano, o som está praticamente pronto ali, claro, não é tão simples assim, mas tem um caminho mais fácil. Mas tu bate, ele responde. Bate, ele responde. Pá, aquilo teve um efeito. Então, assim, um dos deveres para democratizar a cultura é tomar os elementos que outrora pertenceram a uma elite socioeconômica e mostrar que não, que eles são um caminho aberto para todos. Um dos grandes pianistas brasileiros da atualidade, Hércules Gomes, é um pianista negro especializado no patrimônio musical negro brasileiro. Mas é um virtuoso, toca com orquestra, toca Gershwin, toca o que precisa tocar. Né? Eu apresentei, fez seu primeiro concerto no Rio Grande do Sul, no Estúdio Clio. É um cara admirável, maravilhoso. Nós temos aqui em Porto Alegre também uma pianista negra absolutamente maravilhosa, que é a minha colega Catarina Domenici, professora no Instituto de Artes, concertista de reputação internacional, toca como solista na OSPA, mas criadora musical contemporânea, ciente da sua condição feminina. Né? Todas essas trajetórias atravessaram percalços que eu não tive, né? Sim. Percalços que eu não tive. Sim, tu diz por ser mulher, por ser mulher, por ser negra. Por ser negra. Todo negro e toda negra foi muito mais desafiadora. Com certeza, a trajetória. E chegaram lá com qualidade maravilhosa. Olha o volume do mérito, o tamanho do mérito, né? Então, isso tudo é muito provocador, né? A gente tem que usar os instrumentos para ampliar a potência da sociedade. Tem esse sentido, né? Tem muita gente que acha isso não é para mim, isso é muito, né? Essa visão elitista. Isso acontece no esporte também.
né? Pessoas falam, o tênis, o Guga jogou e não popularizou, sim, mas onde é que tu joga tênis? Num clube tem que ser sócio, não tem praça, nas pracinhas de esquina, não tem isso. Então não vai popularizar, né? Tem países onde tem quadra de tênis por tudo, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao Chile... A Argentina mesmo tem um monte de quadra de tênis. Quadra de tênis por tudo que é canto no Chile. E o golfe, que é super elitista, né? Tem lugares que tem quadra de golfe por tudo, e públicas, né? Sim. Claro que é dever de um bom governo produzir esses cenários, esses equipamentos públicos, né? E aí tem que haver uma pequena mudança de ideologia, que hoje está muito difícil. Nossos governantes facilmente se acomodam em uma entrega do patrimônio público, não na sua melhora. Mas, claro, quando nós fazemos isso, aí entra a diferença ética, que não é ideológica, Nando. Toda a comunidade melhora. Uma comunidade nutrida por arte tem menos violência. Uma comunidade com trajetórias que prosperam tem menos inconformidade, tem mais facilidade para produzir uma qualidade de vida coletiva. E a nossa elite de origem colonial brasileira custa compreender isso, prefere se isolar, se cercar, se prender em barreiras, tá? Sem atinar que é preciso estender a mão, que é preciso abrir caminhos, que é preciso olhar com carinho, com harmonia, e eu diria com generosidade, por uma finalidade democrática. Isso que tem que fazer, atendendo um clamor e uma potência, são os que têm mais meios, né? O Estado e os que se tocam disso. Professor, estamos chegando ao final. Muito obrigado. Cuida dessa mão aí, né? Pois é. Para voltar a tocar. Eu sei que deve dar uma coceira, uma vontade de sentar naquele piano. Não, fica só rendo com a canhota? Eu toco a mão esquerda, perfeitamente. Tu senta ali, eu toco a esquerda, tu nem nota. Eu toco ruim igual. Obrigado, Beto. Muito obrigado. Eu te agradeço, Nando. Tu sabe que eu te admiro muito. Tu és um jornalista de lucidez, de qualidade técnica e profissional. E agora no Cubo tu estás no novo capítulo do teu destino, né, da tua trajetória. E é muito bom que a gente possa estar contigo nisso, né, e que a tua mensagem atinja tantos quanto for possível. Parabéns. Estamos juntos. Valeu. Francisco Marshall foi o nosso convidado aqui, craque, né, conversando conosco. Depois a gente vai falar com outra fera. Carlos Gervásio é o nosso convidado aqui no Opinando. Uma figura que eu gosto muito e que é múltiplo. Nós podemos falar, né, de ensino universitário, nós podemos falar de música, nós podemos falar de cinema. Eu estou aqui com Carlos Gervásio, cineasta, roteirista, diretor, professor, criador dos Replicantes. Tudo bem, Gervásio? Boa noite. Boa noite, grande prazer estar aqui contigo, meu amigo. Criadora, porque tu estava na formação original dos Replicantes, não menti, né? Não. Foi na garagem da minha casa, na Marquês do Pombal, onde hoje é aquele Gran Burger, Sim. Quase esquina com a Félix da Cunha ali, na garagem da minha casa. Foi eu, Egon Heinz e Cláudio Heinz, os famosos irmãos Heinz. Entramos ali para aprender a tocar um instrumento. Ninguém sabia nada. O Cláudio tinha feito umas aulas... Chegou para trocar a bateria ou sobrou a... porque eu achava que eu não ia aprender música, então eu ia ficar só batendo ali num determinado ritmo. E talvez eu conseguisse alguma coisa. Porque rolava eu estou falando sério, viu? Eu não Sim. estou fazendo piada. O Cláudio tinha feito 2 ou 3 aulas de violão, no máximo, tá? E nós queríamos fazer música, aprender, ver se seria interessante. Nós estávamos ouvindo na época muito punk rock, né? Isso aí nós estamos em que ano aí? Finalzinho de 83. Dezembro de 83, nós entramos no estúdio, compramos os instrumentos. Na verdade, eu não comprei, porque eu achei que não ia durar muito o negócio. Eu peguei emprestada uma bateria Pinguim do Plínio, que vem a ser irmão do Giba Assis Brasil, que tu conhece. De Giba Assis Brasil. Então, quem viu o filme Deu Pra Ti anos 70, que é um clássico do cinema gaúcho, feito em Super 8, tem uma cena que é no quarto do Plínio. O Pedro Santos fica dançando ao som de Gênesis. E a bateria está lá. Ali que eu conheci a bateria. Estava lá tirada. E aquele Gênesis ainda... não. Selling England by the Pound. Com Peter Gabriel. Com Peter Gabriel. Peter Gabriel no vocal. Exatamente. E aí eu disse pro Plínio, Plínio, eu estou fazendo uma banda, talvez aí, né? Empresta para ver se vai adiante. Foi adiante, acabei comprando
a bateria dele, bem usada já. E a banda continuou. Aí veio o Vander, né? Aí é outra história. Mas, enfim, Mas tu já o começo foi esse. Foi essa criação de 3 pessoas que queriam aprender música. Mas o cinema chega antes, né? Cinema chega antes. Porque a gente falou de Verdes Anos, tu é assistente do Nadotti no Verdes Anos, né? Do Nelson Nadotti. Não, nada disso. Verdes Anos é co-direção. Não, mas deu pra ti para assistência. Sim. Pô, deu pra ti que é lá atrás antes. Deu pra ti foi filmado em 1980, começou no finzinho de 79. Ele é feito em Super 8? Super 8, sim. As pessoas, deu pra ti Super 8 e Verdes Anos já é 35 Já é milímetros. 35. Isso. Mas aí o Nelson já tinha ido pro Rio. Então aqui... A gente junta muito porque a temática daquela coisa a gente se vê na tela. Sim. Uma geração se vendo, as coisas que a gente falava daqui a pouco, né? O nosso cenário de rua, né? Era uma coisa muito nova aquilo pra gente. Estúdio para nós, quer dizer, estar num lugar como esse, assim, feito para o audiovisual, é uma coisa impensável. É assim, é minha casa, tua casa, casa da minha mãe, né? Vamos filmar na Rua da Praia, vamos filmar na Independência. Aliás, filmar era tão tranquilo de filmar na rua, né, cara? Qualquer lugar tu ia lá com a câmera Em que e filmava. sentido, assim, ninguém incomodava? Porque hoje é um absurdo que tu tem que fazer. Licença disso, licença daquilo, o que Burocracia? é, quanto tempo tu fica. Burocracia muito grande. Para ter uma ideia, no tempo que eu filmava dentro da universidade, lá na PUC, Sim. tinha que pedir autorização para cada prédio que tu ia, tu tinha que pedir autorização do prédio. Isso aí era da Flamengo, você ia do lado direito, Isso, tinha que ter na autorização. Letras ali, era só atravessar a rua e dizer, não, vamos pedir autorização. Hoje tudo é com autorização. Era mais artesanal naquela época. Era mais Eu fácil. vi uma vez, não sei se eu li ou te ouvi falando, o quanto te impactou aquele livro do Scliar, do Bonfim. Os dois só, a Guerra do Bonfim A e o Guerra do Exército de um Homem Só, ambos. Vamos. Eu Com lembro de Scliar- falar muito da Guerra do Bonfim, te impactou dessa coisa que a gente estava falando, a gente se vê no cinema. Totalmente. E com o Scliar tem uma história boa, já que tu citaste. O Nelson estava aqui ainda, nós ia fazer o primeiro curta-metragem em 35mm. E o Nelson propôs que a gente filmasse um conto do Scliar, que chama-se O Mistério dos Hippies Desaparecidos, que era numa coletânea de contos que tinha sido lançado, acho que pela RBS, um acordo, não sei, alguma coisa assim. E o conto era muito bom. Falava dos hippies da Rua da Ladeira ali, da subida da Sim, General Conde, onde está o Twin. O velho Twin. Bem na Não, subida. mas não tinha o Twin na época ainda. Ali era o território dos hippies. Ali no território dos ricos. Artesanato, exatamente. Estamos falando dos anos 70, eu acho. Final dos anos 60, anos 70. Só que tinha um problema. O Scliar era um grande Moacir Scliar e nos eram uns guris de merda começando a fazer cinema, né? Como é que vai ser? Vai ser complicado, não sei do que. E o Nelson bateu lá na casa dele, explicou e o Scliar está liberado. Pode fazer. Não só liberou imediatamente, como compareceu no set, quando nós estávamos filmando, eu tenho uma foto muito bonita dele com o Beto, filho dele, no colo. Devia ter uns 2 anos, 3 anos de idade. E foi lá nos ver. Uma foto muito bonita. Inclusive está lá na casa da Judite Scliar. Muito bonita mesmo. Então, desde aquele momento, eu fiquei admirando assim, o Scliar, não só pelo grande escritor que ele é, mas também pela figura humana, né? Um médico fantástico, envolvido, um cara né? envolvido, um cara comprometido com as questões sociais. Então, quando a gente fez a exposição sobre o Scliar, faz o que agora, acho que é 2017, alguma coisa, faz um tempo já, que eu conheci mais a fundo assim a obra dele e li mais do que eu já tinha lido. Ele é um dos grandes aqui do Rio Grande do Sul, com certeza. Ô, Gervásio, tu é daquela geração, assim, uma geração de cineasta que surge ali no início dos anos 80, né? Qual era o cenário que eu queria entender, assim, o que porque eu estava falando dessa coisa urbana do cinema que eu vejo muito no teu trabalho. O que a gente tinha de referência até ali? Bom, vou resumir. Eu não vou lá para os anos 50, os anos 40, eu vou ficar nos anos 70 que tu falou. Tem um cara chamado Vitor Matheus Teixeira. Teixeirinha. Esse cara fez uma série de longas extremamente populares que davam dinheiro. Ela Tornou-se Freira e Meu Pobre Coração de Luto, eu acho que ambos fizeram mais de 1 milhão de espectadores no Rio Grande do Sul e um pouquinho oeste de Santa Catarina, tem muito gaúcho, etc. Não subiam.
Ele era consumido aqui, no estado. Aqui, porque ele era um cantor de rádio extremamente popular aqui. É. Certo? Parecido com isso era o Mazzaropi, em São Paulo. Sim. Parecido, mas aí eram os paulistas que consumiam, e como era São Paulo, eles conseguiam distribuir mais nacionalmente. O Teixeirinha não conseguia subir muito, mas o mercado aqui sustentava. Que nem quando o rock gaúcho chegou um momento em que, bom, nós podemos subir, mas há um mercado que nos sustenta aqui. Bom, só que o tipo de cinema que ele fazia não tinha nada a ver conosco. Era um Rio Grande do Sul meio mítico, meio suburbano, enfim, não era... Mais rural? Mais rural, se bem que ele não era exatamente um cara do campo. Sim. Ele era mais um cara suburbano, eu acho. Andava a cavalo, etc., gaúcho de Passo Fundo, né? Mas não era exatamente um cara do campo. Não era Érico Veríssimo. Sim, não era o Érico Veríssimo. Não era Érico Veríssimo. Tá? Bom, paralelo a esse cara aí que fazia um cinema industrial, comercial, muito bem sucedido, e com algumas pessoas que sabiam muito cinema, por exemplo, Aníbal Damasceno Ferreira, que Meu foi professor na PUC. teu professor na PUC, era assistente de direção do Barragán e do Pereira Dias, que eram os grandes diretores, né? Mas não era o cinema que a gente queria fazer. Nós tínhamos mais identidade com o pessoal que fazia curta-metragem. Aí tem o Antônio Carlos Textor, Alfeu Godinho, Jesus Fael, Rubens Bender. Nós fazíamos barulho em Gramado, né, com os curtas Exatamente, gaúchos. Exatamente. E na época tinha uma premiação só para os curtas gaúchos. A gente concorria nacional, mas tinha premiação só para nós. Curtas gaúchos só. Curtas gaúchos, exatamente. Aí sempre se ganhava alguma coisa ali. Um acidente grave no mundo, todo mundo apavorado. Tem 3 gaúchos envolvidos, não sei o quê, tem 200 pessoas, mas o destaque era isso. Mas enfim, mas esses caras aí, digamos assim, eles sabiam fazer cinema 35mm, que era a bitola profissional. Nós fazíamos Super 8, nós estávamos começando a fazer Super 8, que é uma bitola amadora. Uma cópia só pode exibir em uma sala. Né? Então, quando a gente quis dar o passo... Uma geração que está vendo agora que não faz a menor ideia do que está falando. O que é isso? Uma bitola só, Super 8? Pois é. Vou ter que dar uma aula sobre tecnologia de cinema aqui, vai ser complicado. Mas é interessante Super 8 é uma bitola para amador. Ela foi feita para filmar casamento, filmar o cachorro, o aniversário da sogra, esse tipo de coisa, e projetar em família. Nós, em vez de fazer isso, nós fazíamos ficção, longa-metragem de ficção. Ou seja, nós estávamos completamente fora do padrão, né? O que foi muito bom. Em algum momento, por exemplo, pegar o Deu Pra Ti, que era em Super 8, e passar ele para... Sim, ele tem 35, vídeo hoje. Né? Não, 35 não. Não, só para vídeo. 35 não. Porque Super 8 é desse tamanho, 35 é desse tamanho. Então, se tu ampliar de Super 8 para 35, não vai dar certo. Vai ficar feio. Vai ficar feio. O que a gente fez foi passar eles para vídeo. Então, muitos desses filmes, alguns se perderam, mas muitos desses filmes tu até pode ver trechos no YouTube, a gente fez em DVD, alguns, etc. Mas no circuito universitário, tu foi professor e é professor durante muitos anos, o circuito universitário tinha muita produção de Super 8. Eu lembro, a Unicinos tinha um festival de cinema tradicional, Super 8. Tupac Amaru. Tupac Amaru era do diretor acadêmico. Porque eu ganhei o prêmio lá. Ah, meu segundo filme foi um filme feito só com fotografias de uma revista francesa, aliás, maravilhosa, chamada Photo. Eu só filmei cenas eróticas e cenas de guerra, mortes. E eu fazia um contraste entre as... É só uma música, um rock and roll, sexo e guerra. Ganhou o 3º lugar lá no Festival Tupac Amaru. Porque eu lembrei desse, tinha um troféuzinho e tudo. Então, nesse tempo, o Super 8 era um cinema de resistência dos jovens, né? Porque era uma coisa relativamente barata. Os pais podiam ajudar, né? Comprava esse projetor, pegava emprestado, muita coisa emprestada, câmera, etc. Mas o filme tu tinha que comprar, revelar, montar e projetar. Então a gente aprendeu muito com esse tipo de cinema. Mas voltando, quando a gente quis passar por 35mm, quando eu estava fazendo Verdes Anos, estava fazendo No Amor, esse curta sobre o Scler que eu te falei, a gente não sabia, a gente não dominava. Aí a gente foi falar com a velha guarda. Então aí tivemos a ajuda do Norberto Lubisco, do Alfredo Godinho. Entender como é que funcionava esse Exatamente, como é que eu boto filme na câmera. Tá? A primeira coisa que eu fiz em 35mm foi assistente de câmera do Norberto Lubisco, no Amor. E a câmera, uma AR-35, é uma câmera alemã muito forte,
e que dura décadas, né? Hoje um celular dura 2 anos e a gente acha bom. Essa aí durava décadas. E é motor variável. O que significa isso? Que quando ligava a câmera, tinha um velocímetro. Porque tu tem que filmar 24 quadros por segundo, tá? Só que como o motor era variável, na arrancada, ele às vezes ficava no 22, no 23, tu tinha que dar uma mexidinha. Tinha que ir ajustando. E rápido em tempo, porque o filme está lá correndo. Então, minha primeira função como assistente de câmera do Lubisco foi botar a câmera na rotação certa. Depois a gente passou para câmeras mais modernas, não precisava fazer isso. Ô, Gerbasi, em 87, tu funda, junto com algumas pessoas, a Casa de Cinema, né? Como é que foi isso? Porque imagino que para ter essa demanda é porque a coisa estava bombando, né? Perfeito, exatamente. Era uma demanda. A demanda que nós tínhamos era basicamente ter um endereço com um telefone e uma secretária. Basicamente isso. Porque eram 4 produtores. Para acharem vocês. Para nos acharem. Qual é o endereço deste cinema gaúcho? A gente dizia do cinema gaúcho, né? Muito metidos, né? Mas enfim, quer um filme, quer alugar um filme, está pensando em fazer alguma coisa? Está aqui o telefone. Estamos na era pré-internet, certo? Sim. Pré-internet. Não tinha o tinha site, que ter alguém para atender. No Instagram, não sei o que. Não tinha nada disso. Tinha que ter alguém para atender o telefone, que a gente ligava para as pessoas. Então nós contratamos uma secretária, que é a Nina, que depois foi muito importante, durante um bom período na Casa de Cinema, e ela ficava lá. Mas era uma reunião de 13 pessoas que estavam em 4 produtoras pequenas. A Casa de Cinema é quase um conglomerado de produtores. Não vou chamar de cooperativa, porque cooperativa já é outro tipo de associação. E foi muito bom. A gente achava que talvez não durasse muito tempo, mas que valia a pena. Está até hoje lá. Hoje são só 4 pessoas, né? Mas assim, foi. Só que é o seguinte, 87, governo Collor. Sim. Nós começamos a Casa de Cinema e o Collor acabou com o cinema brasileiro. Acabou com a Embrafilme, acabou com a Fundação do Cinema Brasileiro, acabou com a Lei do Curta. Então nós estávamos abrindo o negócio. Collor chega em 91. Não, é antes. Sim, ele assume... Acho que não. Bom, enfim, nesse período, a Casa de Cinema estava começando. E aí. Sim, bem no início, 87, exatamente. 88, bem no início da Casa de Cinema. No início da Casa de Cinema. Afirmando. Desgraça. O que vão fazer? O que não vão fazer? Quase tudo parado? Não, vamos fazer um concurso interno de roteiros para ver se surge aqui algum roteiro que a gente possa, né, fazer. Aí todo mundo escreveu para lá e para cá e o Jorge escreveu Ilha das Flores. Jorge Furtado. Isso. E aí fizemos o Ilha das Flores e aí que a gente... Premiadíssimo Ilha das Flores. Premiadíssimo. Aí a Casa de Cinema entrou no mapa do cinema brasileiro, né? Já tínhamos feito nessas produtoras anteriores, tínhamos vários trabalhos. Minha produtora, em vídeo produções cinematográficas, tinha feito filme já, concorrido em Gramado, em outros festivais, tinha ganho prêmio. Mas a partir daquele momento a coisa foi mais profissional. A Prana Filmes, a tua produtora, é de 2011. A Prana Filmes é de 2011, exatamente. Quando eu e a Luciana saímos da Casa de Cinema e fundamos a Prana Filmes. Faz uma coisa agora, né, que no governo Collor, Operação Desmanche e tal, a gente passou um governo agora também que demonizou muito a questão cultural, e muita gente compra a ideia, né, da questão do cinema, assim, e demonizaram Lei Rouanet, e por que o cinema... Eu queria falar contigo sobre financiamento de cinema, como é que é feito o cinema? Porque parece que tem um modelo americano, né, que é aquele cinema que, mas olha lá dá certo e tal... Mas não é um modelo mundial muito isso, né? Não. Os governos em geral, há leis de incentivo à cultura em geral, inclusive cinema, em praticamente todos os países do mundo. Simplificando um pouco, onde tu tem um cinema autossustentável, realmente industrial hoje, Estados Unidos, sem dúvida. Índia, há um bom tempo, sem dúvida. Bollywood é muito poderosa ainda. Acho que já foi mais poderosa, mas ainda é bastante poderosa. Não precisa de financiamento público, nada? Não precisa. Talvez até tenha alguns concursos, editais, mas assim, é estilo Estados Unidos. Tem financiadores. Estados Unidos tem empresas que financiam, elas não querem saber, entendeu? De discutir o roteiro, mas querem saber quem é o ator, quem é o diretor, quanto precisa, tanto. Está aqui. É risco. E se tu apostar certo, um filme tem um lucro extraordinário, muito grande.
Mas é isso, Estados Unidos, Índia, Coreia do Sul, muito forte agora, porque a Coreia do Sul fez do cinema uma questão de Estado. Chegou à conclusão que tinha um cenário interessante, alguns diretores já se lançando, e eles investiram alto em educação, em financiamento, e hoje tem um dos cinemas mais fortes. Basta tu ver nos streams a quantidade de série coreana e de filmes coreanas direto. Esses 3 países... Bom, ganharam um Oscar um tempo atrás, agora, Olha, né? sim. 3 anos, 2, 3 anos. Sim. São realmente países que têm cinema industrial autossustentável. Todos os outros países, estou falando da França, Alemanha, Itália, países, né, pujantes, digamos assim, para todos estes, o cinema é algo necessário para que a cultura do país se sustente, até frente ao cinema hollywoodiano. Entendeu? Então, por exemplo, eu morei 6 meses na França, estudando. O amor que os franceses têm pelo cinema, deles, é extraordinário. Quarta-feira é o dia que estreiam os filmes lá. Filme francês, quase sempre, casa cheia. Eles prestigiam o cinema como assim, um orgulho nacional. Mas é incrível. provavelmente Mas por quê? Eles têm lá um órgão financiador que é de Estado, não é de governo. Não tem essa de um presidente da França chegar lá, não, eu acho que o CNC, né, não deve mais financiar tanto. Esse cara aí vai ser deposto, entendeu? Pelo povo. Sim, é uma decisão não do presidente, é do Estado. É do Estado. Então, entra governo, sai governo, o CNC está lá, fazendo o que tem que fazer. Claro, as TVs, né, públicas, principalmente, elas injetam dinheiro, porque elas passam os filmes, tem toda uma cadeia que envolve questões comerciais. As salas de cinema talvez coloquem os filmes franceses, porque aqui é difícil botar filme brasileiro em sala de cinema. E se bota, dura 4, 5 dias. Uma semana damos Uma beijo, semana, tá recorde, ótimo. Né? Não, é completamente diferente. A Alemanha um pouco assim, a Itália um pouco assim, a Europa toda é um pouco assim, quer dizer, é uma atividade comercial? Não, é uma atividade comercial. Tem dinheiro envolvido, tem produtoras envolvidas, mas a base é uma estratégia nacional de Estado, entendeu? De valorização da cultura. O que aconteceu aqui no Brasil? Né? Houve uma desvalorização da cultura como um todo, da arte principalmente, mas também da educação, que é base da cultura. E o cinema, como é entre as artes a que exige mais grana para fazer um filme, né? É maravilhoso fazer. É difícil, mas é muito mais barato fazer um show musical, fazer uma peça de teatro, um livro, do que fazer um longa-metragem. Então, aí foi um período muito difícil. Quem tem uma produtora com alguma estrutura, corta aqui, corta ali, vai se sustentando, né? A minha produtora viveu de projetos que já tinham sido aprovados antes do governo Bolsonaro. E que aí, depois de muita briga, o dinheiro chegou. Depois de muita briga, o dinheiro... Mas estava aprovado, edital. Então, tu entra lá, tá aqui, onde é que tá? Né? Então, tinha esses projetos represados. Depois que eles pararam... Mas a grande problema são os trabalhadores, né? Os trabalhadores, o pessoal da elétrica, o pessoal de produção mesmo, motorista, eletricista, maquinista, pessoal que faz catering. Esses caras aí não tinham trabalho. De ficarem sem trabalho nesse período. Sem trabalho nesse período. Né? Eu estou falando do cinema, mas isso aí foi para música, isso foi para teatro. Sim, a música parou completamente. Com a pandemia em cima ainda, né? Com a possibilidade de fazer coisa ao vivo quase acabou. Foi um período muito, muito, muito difícil. Bem difícil mesmo, do ponto de vista econômico. E também muita gente chegando à conclusão que o Brasil não vale a pena. Quem pôde cair fora, conheço muitas pessoas. Vamos embora. Que foram embora. É muito triste isso. Até que ponto essas plataformas gigantes aí que estão entrando, Netflix, Amazon Prime, a própria Globoplay, né, que eu até li essa semana, a Globoplay está com mais assinantes do que a Netflix no Brasil. Ela tem mais assinantes. Até que ponto isso incrementou o nosso mercado no sentido de mais roteiristas, diretores? Passou a ser um bom mercado de trabalho, um bom negócio hoje investir em cinema? Para quem quer trabalhar com cinema?
Bom, Porque eu a acho gente assim, tem ó, o produções mercado nacionais, coisas assim. audiovisual como um todo, vamos pegar o mercado audiovisual como um todo, estou falando de filme, televisão, canal por assinatura e streamings. Certo. Tá? E ainda web, coisas que estão só para web. Pega isso tudo, bota em cima da mesa, é um mercado bem poderoso. Aqui no Brasil e em crescimento. Os streamings são muito importantes. Eu assino 4 streamings, porque eu vejo muito filme, eu vejo muita série. Tá? Então, Como é que é a eles relação acabaram... deles, Geraldo? Netflix, por exemplo, ela contrata a Prana, por exemplo, para produzir, ou ela traz o profissional? Como é que funciona isso? Funciona. Eles têm produção própria. Os grandes, né? Netflix, Amazon, HBO, que é um grande produtor de séries. HBO é extraordinário. Historicamente, né? Fez de tudo já, né? Mas, enfim, esses outros streamings, a Paramount está investindo também. Todos eles estão buscando séries populares que tenham audiência. Né? Então, te prepara, porque eles vão dizer um pouco o que eles querem. Né? E são cada vez mais... Eles podem até contratar, mas olha, eu quero assim, assado e assado. Exato. É muito difícil ter uma coisa assim totalmente autoral. Na Europa, eu acho que sim. Na Europa, tem algumas séries que eu vejo que eu fiz assim, aqui, que inveja. Deixar o cara fazer isso, entendeu? Porque aqui é mais controlado o negócio. Mas não acho que isso seja grande problema. Tem grandes diretores da história do cinema, Hitchcock, por exemplo, que faziam o que o estúdio dizia para eles fazer, só que eles sabiam fazer e dar o seu toque pessoal. Né? Então acho que não acho que isso seja um grande problema. Eu acho que está muito concentrado no Rio e São Paulo. Pouca coisa chega aqui, as produções de fora. Tem produção aqui? Tem produção aqui. Já tem o Brasil é concentrado em Rio e São Paulo. Exatamente. Mas está bem concentrado ainda. Uma das coisas que esse novo governo que está entrando aí tem que fazer é, mais uma vez, buscar descentralizar. E, nesse sentido, o Rio Grande do Sul, infelizmente, está ficando para trás. Porque nós já fomos passados por Minas tem mais produção do que nós hoje. Acho que Brasília, se não tem mais, é tanto quanto. E o Nordeste, meu amigo, os nordestinos são muito bons de cinema e de série, estão produzindo muito. Pernambucanos, baianos, cearenses. Nós estamos ficando para trás, viu? Nós temos que... Eu vejo muita gente dizendo, Gebas, que o Oscar que teve recentemente perdeu muito do seu glamour. É o Oscar que perdeu o glamour ou o cinema americano já talvez não tenha o predomínio que ele tinha um tempo atrás? Não sei porque hoje, primeiro que não é só a tela grande hoje, né? Tá muito, como te diz, na plataforma de streaming. E a plataforma de streaming, ela pulverizou muito, tem série do mundo todo, né? Pulverizou. Cara, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre o Oscar, porque eu nunca fui fã do Oscar, eu não sou profundo conhecedor do Oscar. Mas tem uma coisa assim, ó, para falar de cinema. O Oscar, ao contrário, por exemplo, do Festival de Cannes, Veneza, Berlim, Sundance, Berlim, é um evento extremamente comercial, em que as pessoas estão dando prêmios para filmes que já estão 6 meses no passado, 7 meses no passado, ou até são mais recentes, mas não tem aquele efervescência de tu ver um filme novo e dizer, esse filme aqui é maravilhoso, tem que ganhar. Sim. Entendeu? Festival de cinema é uma coisa, Oscar é outra coisa. Festival de cinema, tu apresenta os filmes naquele festival. E quase sempre novos, né? Ou recentes. Sim, né? ou tá na semana de lançamento. O Oscar pega o último ano, né? Sim, o filme foi lançado lá em março, vai lá no final às vezes não necessariamente, pode ter sido 4, 5 meses atrás, tá? Mas é completamente diferente. E eu, quando eu tentava vir, geralmente eu dormia na segunda música. A segunda música, estava cantando ali, eu tava dormindo. Esse eu não vi de novo. As minhas filhas estavam vendo o red carpet ali, para ver os vestidos. Eu dei notas para 2 ou 3 vestidos ali. Você desse nota para os vestidos. Para os vestidos, né? Tão importante quanto os vestidos. Oscar às vezes é mais comentado o vestido do que qualquer outra coisa. Sim, tem programas que ficam lá 2 horas antes só mostrando... Só uma curiosidade, foram notas altas ou baixas dos vestidos? Eu dei notas baixas, E tu era assim como professor? Hã? Tu é assim como professor da nota baixa? Não, professor... Não, professor realmente... Eu acho que quem está em começo de carreira estudando cinema tem que ser valorizado ao máximo, sempre que possível.
estudante de cinema, ele é mais engajado mesmo, porque ele está lá por idealismo, ele quer fazer cinema, ou ele é que nem o estudante normal, que daqui a pouco trabalhou muito, dorme na sala de aula, como é que é? Cara, o problema hoje é o celular na sala de aula. Celular. É muito difícil tirar o celular da mão dos alunos. Ele tem o celular ligado assim, não? Ligado. Eu tô falando de mim, tô falando Sim, de todos contexto, os meus geral. colegas, de modo geral. Muito difícil. E há uma tendência de dizer assim, não tira o celular, tu tem que usar o celular. Tu tem que fazer com que o celular faça parte da tua estratégia de aula. Então, Há uma alguns tendência na anos faculdade atrás, disso? faculdade. Então se fala, por exemplo, na gamificação das salas de aula. Não só, tu não tem que dar aula e dizer como as coisas são ou dar exemplos, tu tem que transformar aquilo quase numa forma de entretenimento para que os alunos, então, assistam a tua aula como se estivessem assistindo Uma mega live cheia. sei lá. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Acho que a grande maioria não consegue fazer isso. Isto é um problema, eu acho, hoje, na educação de modo geral. Saiu-se de um sistema, de uma maneira de dar aula que é tradicional, tem os seus problemas. Algumas estratégias com certeza estão superadas, mas partiu-se para uma outra coisa que ninguém exatamente sabe o que é. Onde é que nós temos hoje faculdade de cinema aqui no Rio Grande do Sul? Tem várias. As duas mais antigas são a Unicinos e a PUC, né? Eu acho que ainda são as mais capazes, eu acho, de oferecer prática e teoria. A Unicinos e a PUC. A Unicinos e a PUC. À frente da URGS, inclusive. A URGS não tem cinema. Aonde tem o que? A URGS tem comunicação, jornalismo, publicidade, RP, não tem cinema. Nunca teve. Não tem? Tinha aulas desse. Eu dei aula de cinema durante algum tempo na Fabico, mas era dentro do jornalismo, da publicidade, etc. Tá? A UFPEL, que começou bem precariamente, né? Começou muito de modo não planejado, mas hoje é uma faculdade que atrai estudantes de cinema de todo o Brasil. Federal de Pelotas. Federal de Pelotas. Então, um trabalho muito bom. Conheço vários professores, tem vários professores e professores que passaram lá pela PUC, pelo nosso pós, inclusive, e hoje já é uma faculdade bem interessante. E a gente vê os filmes deles, né? Os filmes feitos pelos alunos, Sim. muito bons. E aí tu tem pulverizado aí, tu tem Santa Maria tem uma tradição de cinema muito grande também, tu tem alguma coisa em Santa Cruz, tem alguma coisa em Caxias, tem em Bagé. São cursos de cinema menores, às vezes é dentro da comunicação, né? É uma especialização dentro da comunicação. Sim. Tu tem cinema, eles não são cursos completamente independentes. Mas hoje no Rio Grande do Sul tu já tem várias opções interessantes. Tu sai de uma universidade, sai de uma faculdade, Unicinos, PUC, por exemplo, faz faculdade de cinema. Que nível sai ali um cineasta? Ele tá... Qual é o... Como é que a gente tá ali? Depende de quanto, Sim, depende do tu aluno, aproveitou, né? Depende do Quanto aluno, tu tem razão. aproveitou. Tem Mas alunos... vamos botar o aluno dedicado, sim. Ele sai com possibilidades de trabalhar. Eu digo isso porque eu vejo os meus alunos trabalhando. Outro dia nós estava fazendo uma reunião de uma série que nós fizemos na Prana Filmes, chamado Centro Liberdade. Uma série feita aqui, gravada aqui, muita coisa da Bom Jesus aqui. Sim. Na Vila Céfera ali, pertinho aqui. pertinho da Cubo. Excelente. Tem que ter muito cuidado, fazer os acordos necessários para entrar na comunidade, etc. Filmamos aqui, filmamos na Cruzeiro, filmamos na Porto Alegre, que normalmente não se vê. Sim. Tá? Foi muito legal. E aí estava pensando na edição, e eu olhei em volta, estava falando com 4 pessoas, todos os meus ex-alunos. Aí eu pensei, olha só, todos trabalhando e comigo. Né? Então, pô, isso aí tu vê que, né, o ensino encaminha. Só que tu tem que agarrar as oportunidades, né? Tu tem que estudar, tu tem que fazer amigos, tu tem que fazer uma rede. Cinema não se faz sozinho, tu tem que ter apoio. Mas na faculdade se aprende muito, eu acho que se aprende muito. E o cinema gaúcho, o cinema brasileiro, de modo geral, deu um salto muito grande de qualidade por causa do ensino.
Nós estávamos atrás do cinema argentino, acho que até que nós ainda estamos, tá? Porque o ensino universitário de cinema na Argentina é bem anterior ao nosso. É muito importante. Eles dão O cinema muito valor argentino é muito forte, né? Muito forte, muito forte, muito forte. Mas eu acho assim, as perspectivas são boas. Acho que se tivesse continuado o mesmo descrédito à arte e à cultura brasileira, eu estaria chorando os pitangos aqui. Mas eu acho que hoje, pelo menos, há alguma esperança, né, pelos sinais que estão aí, de que nós teremos melhor produção. E os streamings, voltando lá para o começo do seu negócio, eles têm que ter um papel muito importante nisso. Acho que os streamings têm que estar mais comprometidos com o Brasil, né? São plataformas quase todas internacionais e não há regulamentação realmente eficiente, não há regulamentação clara. É uma coisa que está sendo empurrada com a barriga há muito tempo. Mas eles sabem que vão ter que se adequar, como já se adequaram em muitos outros países e continuando com altos lucros. Sem dúvida. Como é que foi a tua passagem pela Globo, né? Tu era roteirista, como é que era? O nome lá é autor roteirista. Comédias da Vida Privada, né? Engraçadinho. Pô, Comédia da Vida Privada era um sucesso. Né? Era um sucesso. Comédia da Vida Privada eu devo ter escrito uns 4 ou 5 episódios só. Mas eu tive o prazer de escrever com o Luiz Fernando Veríssimo. A figura. Sensacional. O Luiz Fernando Veríssimo escrevia. Luiz Fernando Veríssimo. Sim, porque a marca é dele. Comédia da Vida Privada é dele. E aconteceu o seguinte, depois que nós já tínhamos... Porque, enfim, eram vários roteiristas, né? Tinha usado quase tudo que dava para usar dele. Tinha que começar a inventar com aquele formato. Formato Veríssimo. O formato Veríssimo, entendeu? Aí tu chamava o Veríssimo, ele apitava aqui, dava uma ideia, mas quem escrevia no final era nós. Tá? Era nós. Né? O Veríssimo disse, tá muito bom. Assim, Parece até eu. Parece até eu, exatamente. E o Veríssimo, como todos nós sabemos, obviamente, é um cara talentosíssimo para inventar história, personagem, mas não é roteirista. Não é roteirista. Sim. Então, a concepção audiovisual era nossa. Então eu tive ainda o prazer de dialogar com o Veríssimo, o Jorge Furtado, Guel Arraes. Guel Arraes é um cara que está fazendo muita falta na televisão brasileira. Estou sentindo falta dele, porque ele é um cara que inovou tremendamente. Então, Comédia da Vida Privada era com o núcleo do Guel. Mas a minha relação mais forte com a Globo foi no núcleo do Carlos Manga, grande diretor brasileiro, das chanchadas. Né? E com o Manga eu escrevi Memorial de Maria Moura, baseado em Raquel de Queiroz, que foi um sucesso extraordinário, e depois Engraçadinha, que é Nelson Rodrigues. Né? Depois nós fizemos Luna Caliente, do Mempo, depois fizemos Decamerão, e eu cheguei a escrever Você Decide. Você Decide? Você escrevi Você Decide. Fiquei 8 anos lá, é uma experiência de indústria, né? Aí a indústria audiovisual. Aí tu tem recursos, né? Tem um orçamento, que é um orçamento bacana, tu não pode ultrapassar aquele orçamento, mas tu escreve, né? Botando tudo que tu acha que tem que ser. Né? No Rio Grande do Sul, tu já escreve pensando, não vai dar, de novo. Entendeu? Baile de gala com 120. Não. Barzinho com 20. Entendeu? Tu vai... Na Globo não, na Globo tu escreve e depois vamos ver o que dá e o que não dá. Quando a gente ultrapassava, o Manga ligava. Acabou, meninos, não dá mais para fazer isso. Baixa. Mas foi uma experiência também o roteirista, o escritor, às vezes o cara é talentosíssimo, veríssimo, cria ideias, uma roteirista ele tem que cumprir uma técnica, né? Ele tem que escrever, vai entrar isso aqui, mas tem que estar... Né? Ele tem que dizer o que vai acontecer. Eu digo assim, tanto o cinema quanto a TV é a arte do possível. Se tu quer fazer qualquer coisa, vai escrever um romance, poesia, até música. A letra da música, tu faz a letra que tu quiser, mas a arte cinema... do impossível não cabe no roteiro. O impossível não dá. Não, tu tem que filmar, tem que ter uma câmera, tem que ter um microfone, então tu tem que ter sons e imagens na frente dessas coisas. Eventualmente, as pessoas que querem realmente abrir os horizontes têm que fazer o que? Animação, vai fazer desenho animado, vai fazer computação gráfica. Né? Por que os filmes da Marvel hoje são os filmes que abrem completamente qualquer possibilidade? Porque o cenário é virtual.
Um pouco como nós estamos. Não é a cidade que está aqui atrás de nós. É um telão. Lá eles filmam Aqui tudo é uma janela, verde. Mas é uma cidade, a janela Ah, aberta. de verdade a Claro, cidade nós aqui, deixamos a mano? janela aberta. Pô, desculpe, né? Por que tá flicando? Tu viu? ali? Até podia fechar esse vidro, tentando um vento aqui. Eles filmam com a tela verde e botam o que quiserem atrás. Bota o que quiserem atrás. Quiserem atrás. E isso não são só os americanos que estão fazendo. Vou dar uma dica de filme aqui, não sei se tu viu. Filme indiano chamado RRR. Ganhou Não, melhor música. RRR. Não. Revolta, Revolução e o outro R eu não me lembro. Rebeldia, pronto. Eu acho que é isso. Rebeldia, Revolta e Revolução. Extraordinário. Ganhou melhor música no Oscar, devia ter ganho mais coisas. Mas é um filme extraordinário em que os indianos mostram que eles estão indo atrás dos grandes estúdios americanos nessas cenas fantásticas de tecnologia e multidão, etc. Esse livro aqui, Cinema, Direção de Atores. Falando em atores, direção de atores, né? O diretor tem isso também, né? Mas eu lembrei, a gente falou isso só como registro daquele negócio do cinema de você, das pessoas dos anos 80 se vê na tela. No teatro a gente tinha alguns grupos, era assim. Queria lembrar, não sei se é o Vende Sessões que eu queria. Claro! O Vende Sessões, da acertou, Chala, tu acertou do em cheio. Breda, né? Eu lembrava Acertou muito em cheio. Tinha dois... Quer dizer, Martinha. pai, vamos com calma. Teatro gaúcho tem toda uma tradição, Teatro Arena. Com certeza. Enfim, né? Então tem uma tradição. Jair de Andrade. Pô, todo o pessoal, vamos chamar da antiga. Muitos deles ainda atuando. A Sandra Dani vai fazer uma peça agora, né? Então nós temos que respeitar e falar desses grandes atores e diretores do cinema gaúcho, do Teatro Gaúcho. Mas quando nós começamos a fazer cinema, nós pegamos teatro amador, de jovens. Então eram dois grandes grupos, o Vende Sessões, tá? E um grupo chamado Faltou o João. Faltou o João. Do Werner, da Mônica, do Griber, enfim, várias pessoas talentosíssimas. E logo na cola, o Do Jeito Que Dá, Bailei na Curva. Bailei na Curva, do Júlio Conte, de toda aquela turma lá, maravilhosa também, que eram jovens que estavam começando a fazer teatro. Então, o que aconteceu ali, tu deve lembrar, foi uma conjunção de linguagens ali. Tu tinha uma espécie de nova música popular urbana, Ney Lisboa, Augusto Lix, Nelson Coelho de Castro, enfim, Raul Elvanger, Bebeto Alves, ainda bem que tu lembrou, Giba, que estavam também fazendo o Paralelo 30. O Nelson Coelho de Castro fez um disco vendendo bônus. O nome do disco é Juntos. Eu comprei, tenho um disco até hoje, tá? Então tu tinha essa turma aí. Ney Lisboa para nós era o grande cara. Depois o Ney faz o Neles Bônus, que é também com bônus, mas o primeiro é o do Nelson. Para viajar no Cosmos não precisa gasolina. Então tu lembra disso tudo. Lembro. Esses caras estão no Deu Pra Ti anos 70. Alguns deles, tá? Então tu tinha um novo teatro, Schools Out, peça maravilhosa do Vende Sessões, maravilhosa, do Vende Sessões. Tu tinha Faltou o João, logo depois Bailei na Curva, e tu tinha também arquitetos recém-formados, tu tinha artistas plásticos que faziam os cartazes. O Ferré e o Roberto Silva fizeram um cartaz, Deu Pra Ti anos 70, são aqueles dois tênis velhos assim, sim, maravilhosos. Todo esse pessoal se apoiava, era uma rede de apoio em que o que interessava era ter um bom produto, vamos nos divertir, vamos fazer uma coisa bacana e vai vir dinheiro depois. Né? Quer dizer, e vinha, não vinha muito, mas vinha. Então esse espírito cooperativado, digamos assim, ele se impunha. E se não fosse esse espírito cooperativado, em que um apoiava o outro, eu te ajudo aqui, depois tu me ajuda aqui, nada disso teria acontecido. Hoje, fazer alguma coisa exatamente assim é quase impossível. Quase impossível. Todo mundo muito ligado no seu mercado, um espírito competitivo muito grande. Competição tem em tudo que é lugar. Tem na vida acadêmica, tem no jornalismo, imagino, né? E tem no cinema. Muito boas, né? Porque impulsiona todo mundo, né? E tem no cinema também. Mas o que, digamos assim, parece um pouco uma coisa de velho, né? Mas
às vezes dá uma certa nostalgia. E se eu quisesse fazer, né, uma coisa mais ou menos naquele espírito? E, na verdade, eu acabei fazendo, porque há um ano atrás a gente rodou nesse palco aqui uma série chamada Um Ano em Vortex, que foi uma série em que eu reencontrei os músicos lá dos anos 80, trouxe para cá e fiz com que eles tocassem as músicas que eles tocavam lá em 87 e 88 no nosso bar, no Vortex. É uma série que é aqui da Cubo, coprodução Prana Filmes, Cubo Filmes, e acho que, cara, quem viu até agora, até eu mostrei para as minhas filhas que sabem pouquíssimo disso, são muito jovens, né? E elas falaram assim, pô, mas que interessante isso, Muito né? legal. Porque... Já tá Em breve. É, eu acho que maio, junho, mais ou menos. Junho. Aquela que eu vi um dia assim, com a Heleninha aqui, tu já tava o Vander aqui, inclusive. Isso, o Vander. Sim. Então, tu, sei lá, pega, por exemplo, uma banda de Novo Hamburgo chamada Barato Oriental. Essa Certo. não sei se tu vai lembrar. É a banda do Nenum, que hoje faz sucesso com os Dharma Lovers. Então, tu vê o Nenum lá em 87, na Vortex, com a Barato Oriental, e nós reunimos o Barato Oriental nesse palco aqui, e eles tocaram as mesmas músicas que eles tocavam lá. Quer dizer, corta de um VHS, meia câmera VHS, dentro daquele estúdio, um inferno, um calor infernal. Cara, assim, ó, bateria Pinguim, um Giannini e um Stanner. O Stanner, Sim, olha lá. bacana. Já era chique o Bacana, Stanner era bacana. Mandando ver um calor infernal, eu com uma câmera VHS, né? E então eles vieram aqui, olharam o que eles fizeram 35 anos atrás e depois eles tocaram de novo. Algumas bandas vieram aqui, parece que tinham tocado ontem. Outras disseram, fizemos 5 ensaios. Jogo de veteranos. Fizemos 5 ensaios, mas acho que agora rola, entendeu? Foi muito interessante, acho que vai ser uma série bem legal. E foi uma série, como eu estava dizendo, mais ou menos cooperativada, assim, todo mundo ganhou para trabalhar, para estar aqui, mas o que interessava era o produto. Tu falando de equipamentos Giannini, Stanner, eu lembro do que eu comprava na Martin Sons, meu som lá no Partenon, né, perto da igreja São Jorge ali. Mas hoje hoje tu compra instrumento importado, qualquer coisa importada. Tu comprar uma guitarra importada, tu ia falar com o cara, tinha que ser apresentado por um amigo, era como se tivesse com um contrabandista. Bateria importada não tinha. Não tinha nada. As Golpe, as Pinguim, as Golpe era isso aí. Então, pô, eu não teria dinheiro para comprar uma importada. Bateria era muito caro. Mas assim, hoje não é barato, mas era muito caro. Era muito caro. E aí eu lembro que só em São Paulo. Aí em São Paulo tinha uma casa especial, na Teodoro Sampaio, chamada Músicos. Uma loja de instrumentos, tu entrava ali, a gente tava gravando os discos em São Paulo, né? Não, vamos lá na Músicos, dar uma olhada, o que tem lá. Puxa, isso aqui existe. E aí, depois de economizar um pouquinho, né, já estava fazendo o show, comprei uma Peel, que é uma bateria bacana, etc. Aí a coisa muda de figura. Replicantes, deu dinheiro ou impactou mais? Deu para ganhar alguma coisa? Assim, ó, o dinheiro certamente não foi a coisa mais importante. Tem bandas aqui do Rio Grande do Sul que fizeram mais dinheiro e fazem mais dinheiro do que os Replicantes. Mas os Replicantes tiveram uma relevância, eu acho, cultural e social muito forte, tá? E durante algum tempo, eu tô falando aí de entre 86, é o primeiro disco, até 89, esses 3 anos aí, havia um mercado para as bandas gaúchas, de modo geral, muito forte. Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Esteio, depois subindo a serra ali, Caxias. Aquilo ali, tu chegava pro produtor e dizia, olha, eu te garanto, duvido que tenha menos de 500 pessoas. Cachoeirinha é 1.000 pessoas, na SEC. Né? Sociedade Esportiva Cachoeirinha. Shows memoráveis lá, 1.500, 2.000 pessoas. Caxias era no Recreio da Juventude, não era? Não Recreio da Juventude, aonde? Em Caxias? Não, Caxias, sim, tinha, mas também no Clube Guarani. Tá? Tu deve ter feito coisa lá também. No Guarani eu não lembro, mas no Recreio da Juventude no Recreio da Juventude fez. Então havia, digamos assim, rock gaúcho, as bandas. Não estou falando só de nós. Replicantes, Garotos da Rua, Engenheiros, Defala, TNT, Barata, as bandas pesadas todas, as Tarote, Leviatã. Enfim, havia todo um conjunto.
e muitas vezes shows coletivos, né? Replicantes de fala, replicantes de O Rio Grande do Sul garoto. tinha muito, Porto Alegre. Na fala assim, a gente chamava de MPG, né, também. MPG também. Show, Também, hoje muito lotava, show. daqui a pouco era Nelson, Bebeto Alves, Giba Gibran. Perfeito. Tinha muito show coletivo. Tinha. Então, naquele momento, a gente ganhou um bom dinheiro. Ia para São Borja, para Passo Fundo, etc. E é uma vida dura, tu sabe? Estrada. Sim, né? sim, estrada. Estrada. Estradas boas que a gente tem aqui, né? É, maravilhosa. Maravilhosas. Voltar de São Borja às O 3 da manhã. O vocalista, o primeiro já é o Vander? É o Vander. O primeiro. Quando a gente começou era eu, tocava bateria, Sim. mas não fizemos nenhum show assim. O Vander chega em janeiro, fevereiro, e em maio a gente faz o primeiro show no Ocidente. Agora eles acabam de comemorar 39 anos, os Replicantes. Agora a vocalista é a Júlia Bart, né? Sim, a Júlia Que quando nós começamos ela estava no berço, no Ocidente lá. Tava no berço, agora ela é a vocalista. Eu espero que daqui a Virou um uma ano... franquia, os Replicantes, seguiu, né? Não, pois é. Tipo aquelas não é peças da franquia, Broadway mas- nos Estados Unidos, estão 40 anos de cartaz, já é o neto que tá do ator. Não tem. Tem relatos de shows de pai do pai e o filho do pai. Ou seja, 3 gerações de Replicantes. Já aconteceu. Já aconteceu. Carlos Gervásio, fechamos? Pô, foi uma Fechamos, honra, tá bom. muito bom falar contigo. Igualmente, Além desse projeto aqui com a Cuba, alguma coisa aí que a gente precisa saber que está por surgir aí? Uma novidade? 18 de abril, no Farol Santander, a exposição Lupe. Pode entrar que a casa é tua. É uma exposição, eu acho que vai ser muito legal, em que nós vamos não só mostrar aquele Lupe que todos conhecem, aquelas canções na voz dele, na voz de Francisco Alves, Ciro Monteiro, e depois Caetano, Gil, Elza, e nesse palco aqui nós gravamos 5 canções do Lupe, com grandes intérpretes aqui de Porto Alegre. A Cristal, a Paola Kirst, a Andréa Cavalheiro, não vou lembrar de todo mundo agora, mas assim, ó, a Denizele fez um punk rock de Se Acaso Você Chegasse, com arranjos do Arthur de Faria e direção do Cleverton Borges. É aquela coisa de revisitar, né? Tu colocar uma roupa nova. Exatamente, porque um cara lá de 18 anos vai lá, entendeu? Pô, tem aqui a Cristal fazendo hip hop, a Cristal aqui, minha amiga, conheço ali. Tá cantando Lupe. Tá cantando Lupe, ela canta Nunca, maravilhosamente. Acho que vale a pena ir lá para ver toda a história do Lupe, né? Voltar no tempo, ver o hino do Grêmio lá, que é uma grande criação do Lupe. A greve dos bondes e ônibus. E ônibus, bondes e ônibus. Isso. Então tem várias Aí histórias. até a pé nós iremos, era isso que ele dizia. É isso aí. Gervásio é um grande gremista, né? Tá aqui, né? Representando, tá feliz com o Grêmio. Também. 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 Tá Gervásio, muito obrigado. Igualmente. Um prazer. Prazer. Muito obrigado. Boa sorte Valeu. no programa. Vamos embora. Conversamos aqui com o professor, cineasta, músico, Carlos Gervásio, no Opinando.